Quando cheguei para morar em Carnaíba do Sertão, a 20 quilômetros de Juazeiro, tinha 4 anos e minha melhor distração era admirar o trem. Eu olhava e pensava, para onde ele vai, de onde vem, quais histórias carrega. No decorrer do tempo, descobri que esses trilhos também contam uma outra história. Dois engenheiros franceses, na construção da linha de ferro de Salvador para Juazeiro, descobriram aqui um clima agradabilíssimo e souberam que a Faculdade de Medicina de Salvador, que foi a primeira do Brasil, estava à procura de um local para fazer um local de repouso para os tuberculosos. No final do século XIX, o país enfrentava uma epidemia causada pela tuberculose, doença infecto-contagiosa responsável pelas altas taxas de mortalidade entre os anos 1850 e 1940. Alguns médicos acreditavam que o clima fresco e o ar puro ajudavam no quadro clínico da doença. Era comum o uso da climatoterapia e a construção de espaços para tratar tuberculose. Em 1940 foi construído o sanatório em Carnaíba do Sertão. Esses dois engenheiros viram esse espaço e comunicaram à Faculdade de Medicina de Salvador. Aí vieram aqui alguns médicos da Faculdade de Medicina, vieram percorrendo, descobriram, chegaram aqui e acharam esse lugar propício para fazer um sanatório, né? Alto, muito sol, muito vento, muita árvore. E aí construíram a rede de água para cá, para o sanatório. Construíram a rede elétrica para cá, para o sanatório. Montaram um motor, que não tinha nada aqui. Carnaíba era ali, a luz era fipó, né? Candeeiro de gás, né? E eles montaram tudo isso, que para Carnaíba era pouca gente, muito pouca gente, mas ficou todo mundo assombrado com aquilo, que não tinha luz, não tinha água, não tinha nada aqui. A água era buscada em Cacimbas, longe. E aí eles trouxeram água para cá, então eles tomavam essa água calcária, né? Viram que o solo também era calcário, e aí começaram a levantar o hospital. Esses médicos voluntários, hoje a medicina é tão explorativa, né? Modéstia à parte, mas uma parte também, né? Mas eles não, eles fizeram tudo à vontade deles, né? Desejo deles de salvar. E aqui começaram não só trazer os tuberculosos para ficar reservados, mas também para aproveitar do ar, de tudo que aqui permitia saúde. Quando eu era criança, já existia, né? Acho que desde quando eu nasci, já existia o sanatório, que era o tratamento das pessoas que faziam tratamento contra a tuberculose. Inclusive, minha mãe foi uma das pacientes. Minha tia Ana, conhecida por Rolinha, minha tia Zefa, o nome era Josefa, mas ela é conhecida por Zefa, que casou inclusive com um interno, Edivaldo, vindo de Salvador. A presença do sanatório influenciou o desenvolvimento do distrito, com construção de casas, crescimento do comércio, geração de empregos e trouxe melhorias no abastecimento de água e energia. Eu acho que foi uma pedra fundamental para o desenvolvimento de Carnaíba, por incrível que pareça. Eu mesmo digo no meu livro, né? Porque, primeiro, conhecemos a luz, água, né? A gente passou a pegar a água da cacimba, a gente chamava a cacimba dos doentes, a cacimba do sanatório. Passou-se a pegar água lá, porque antigamente a água, você esperava chover para entrar, para cair nos barreiros, não sei o quê, e ficar tomando aquela água suja, né? Entendeu? E a partir daí, passou a se tornar, a água era cristalina, a água da cacimba, impressionante, né? Ele passou a tomar água da cacimba, passou a ver luz,
Pelo menos, lógico que não ia pensar de conseguir essa luz pra gente, né? Mas pelo menos via iluminado. Então foi começando a desenvolver Carnaíba. Aí chegou o comércio. Com isso o comércio veio. Veio gente morar em Carnaíba para se empregar no hospital. Muita gente se empregou. Os enfermeiros vieram de Salvador, mas alguns foram daqui, né? Entendeu? Então começou a ter emprego, começou a chegar gente para se empregar. Foram os primeiros empregos de Carnaíba, né? Então, isso foi excelente para o desenvolvimento. Foi a primeira ideia que tiveram botar um comérciozinho, já que tem gente chegando, precisa comida. Então, começaram a botar um comércio com saco de açúcar, com saco de farinha, com saco de feijão, né? Essa coisa assim, bem própria, né? Para alimentação, certo? Minha mãe foi trabalhar lá no sanatório como cozinheira. Depois, a minha irmã veio embora de Juazeiro, foi trabalhar como costureira para fazer os lençóis, para fazer fronha, entendeu? E lavavam roupa, tudo era... Ninguém tinha só aquele nível, só o serviço é isso, não. Cada qual fazia o que desse para fazer, porque era o início, era o princípio, ninguém sabia labutar com essas coisas ainda, né? Tinha a Santa, que chamava ela Santa do Sanatório, porque ela trabalhava também no sanatório. Era uma senhora, trabalhava junto com minha mãe, cozinhava junto com minha mãe. E aí, depois começou a fazer em casa, e os que não podiam ir para o hospital, iam morar particular. Eu mesmo trabalhei na casa de 2 doentes, tio Permínio, seu Genebaldo, depois eles morreram, eu fui trabalhar na casa da Dona Etelinda. Dona Etelinda morreu, eu fui trabalhar com o irmão do seu Anjo, que era o enfermeiro do sanatório, era seu Anjo. O espaço do sanatório tinha lotação máxima apenas para 66 pessoas, contando com pacientes, médicos e enfermeiros. Muitos construíram residências próprias ou moravam em casas de conhecidos durante o tratamento. Dona Rolinha, o nome dela era Ana de Souza Madeiro. Ela é tia dessa Zélia. Ela morou muitos anos dentro de casa com minha mãe, porque eram conhecidos. E eles tinham condições que o seu Dimas era escrivão da Leste, lá em Petrolina. E aí, era tudo conhecido daqui. E aí falou se mamãe aceitava ela dentro de casa. Aceitou. Mas ninguém nunca teve nada por causa do cuidado que se tinha. As coisas dela eram só lá no quarto dela. Quando ela acabava de comer, ela mesma já botava lá no fogo. Que naquele tempo não tinha fogão, não tinha gás, essas coisas. Era as trempas no chão. A lata já estava ali com água, botava o prato dentro para ferver ali. Nem papai tuberculoso, mas não ficou no hospital, não. Quando ele chegou, logo o remédio chegou, ele ficou bom, né? Mas papai alugou uma casa com mais 4 e depois mamãe era doméstica, né? Era doméstica. E aí, resultado, ele se encantou com a doméstica, porque ela era muito inteligente, analfabeta e inteligente. Aí casou com ela, né? Minha mãe. Graças a Deus, viveram muito bem o tempo que viveram, né? E a primeira filha fui eu. Meu nome Graciosa, porque ele era da Ilha da Graciosa, no arquipélago dos Açores, em Portugal. As primeiras iniciativas no tratamento da tuberculose eram mantidas por entidades filantrópicas. O estado da Bahia ainda não dispunha de serviços públicos de saúde para atender a população. E num contexto, né, na década de 20, que é um contexto de pobreza, né? Ele acometia a população muito, né, fortemente, então todas as camadas sociais existiam doentes, né? Então nesse contexto de empobrecimento e que as pessoas não tinham boa alimentação, não tinham moradia, né? Era quase impossível você isolar, né, um doente de tuberculose, né? Porque não existia cura, não existia a única forma de tratar era isolar. Né? E o que acontece? Então vai existir, então o Estado ele não dá conta de tratar esses doentes, de construir espaços, né, para que esses doentes fossem tratados. E o que vai acontecer? Vão se ter movimentos, né, de construção de espaços para os doentes de tuberculose, as chamadas ligas, né? Então a professora Maria Elisa Lemos, né, que é uma grande referência nesse estudo da tuberculose aqui na Bahia, ela vai fazer um mapeamento, né, o entendimento da construção dessas ligas. Essas ligas eram instituições particulares
que o coletivo ele se organizava, né, os trabalhadores coletivamente, os grupos coletivamente, né, para ficar mais claro, eles se organizavam para tentar cuidar dos seus doentes. O governo não se dava conta nem das grandes capitais, quanto mais do lugarejozinho, do pedacinho de terra do Brasil, né? Realmente, o prefeito na época, que eram os evangelistas, ajudou a levantar, né? Deu uma certa ajuda, né? E também deu um administrador, né? Porque os médicos só cuidavam do doente. Deu um administrador para trazer comida, essa coisa, né? Entendeu? Mas dinheiro não existia isso, ninguém pagava. Agora, os holandeses, que foi quem vieram, os primeiros, eles eram empregados. Então, os patrões pagavam qualquer coisa, né? Vamos dizer, uma aposentadoria, como a gente chama hoje. E essa aposentadoria era que dava aos médicos a condição de comprar material para estudar, né? Os remédios, as coisas para estudar. Dava condição ao médico para isso. E para comida, né? O pagamento aos holandeses, né, que eram os vitimados que vieram mesmo, foram holandeses. Era tudo gratuito, nunca ela pagou nada. Lá era muito limpo, muito asseado. Dizem as internas que a comida era muito boa. Minha mãe não precisou ficar internada porque ela tinha residência fixa. Mas tinha pessoas de Salvador, até mesmo do exterior, que foram curadas aqui. Mas lá no sanatório, quando saíam de lá para vir para casa, já haviam tudo tomado banho. Doutor Bruno, que era o chefe, era o médico e chefe, não deixava ninguém criar unha, não deixava ninguém usar batom, tá entendendo? E aquela roupa que trabalhava lá durante o dia ficava lá mesmo, já haviam todo mundo tomado banho. E quando tinha algum doente que botava sangue, chamava inoptise, as enfermeiras eram quem tomava conta. Aquela roupa suja daquele sangue e os panos, aqueles panos já iam direito para a máquina para ferver. Ninguém pegava neles a não ser assim, com aquele ferrão, aquele negócio, feito um alicate, para jogar já dentro do balde para ferver. Ninguém pegava assim com a mão e usava as luvas, né? Para trabalhar. Era muito cuidado. É tão provado que a minha mãe trabalhou muito em casa de tuberculose. Eu comecei a trabalhar também quando eu vim de São Paulo aos 16 anos. Eu me empreguei também, não tive nada. Elas temiam um pouco, porque na época, né, a tuberculose era muito contagiosa e aí as pessoas tinham receio, né? Inclusive eu mesma nunca recebi um beijo de minha mãe. Nem eu e nem meus 2 irmãos. Tinha uma tia nossa também que tinha uma única filha. Ela nunca beijou a filha dela. Minha mãe mesmo, até quando as pessoas davam a bênção, ela respondia de longe. Elas tinham, assim, muito cuidado para não transmitir a doença. Ela, minhas tias, que eram 3 irmãs, todas 3 eram tuberculosas, todas 3. E foram curadas no sanatório. Se você tinha um marido e era doente, o médico dizia que não podia empatar a relação, mas eles não podiam deitarem com a mesma respiração, tá entendendo? Acabou dali de brincar, vão se esconder, um para um canto, outro para o outro. O cuidado era isso, entendeu? E sim, eu mesmo, na minha casa, eu tinha uma banda de lata, serrava as latas para ferver os pratos, tudo era fervido. Tanto faz no sanatório, tinha as máquinas próprias. Os pratos que comia já vinham direto para ali. Jogava tudo ali para ferver. Era tratado todo mundo assim. Tanto fazia a roupa, como o prato, copo, tudo era fervido. Ninguém usava sem esterilizar, que chamava. Ela tinha o copo separado, o prato, os talheres. Ela nunca nos beijou. Naquele tempo, né? Hoje já tem muita cura, já está avançada, mas na época não. E nós sofríamos, né, pela falta assim do carinho, do afago. A gente criança via que as outras mães beijavam os filhos e a nossa, infelizmente, mas ela nos explicava. Ela era uma mulher muito religiosa,
com a qual eu aprendi, sou católica e devota de Santo Antônio, Santa Terezinha até hoje. Aprendi essa devoção com ela, que foi praticamente a padroeira e a protetora dos tuberculosos. Esses 2 engenheiros pediram ao seu Pedro Dias para fazer uma capelinha para os que estavam bem, ir lá rezar, pedir a esperança, né, de salvação em Deus. E aí seu Pedro Dias atendeu e fez a igrejinha. E como na época Santa Terezinha tinha um ano que tinha sido canonizada, tuberculosa, eles pediram que a padroeira fosse Santa Terezinha, a padroeira dos tuberculosos. Felizmente, isso foi em 1940, né? Eram bem uns 6 médicos, né, pneumologistas. Quando foi em 1945, apareceu o primeiro remédio. Depois eles anunciaram à Faculdade de Medicina que tinham descoberto que era um mal, que tinha um bacilo que comia o pulmão todo. Era o bacilo que destruía o pulmão todo. Como era que continha esse bacilo? Como era que matava esse bacilo? Então, os primeiros também laboratoristas começaram a construir o remédio para conter esse bacilo, né? E aí descobriram a streptomicina, não é? E começaram a tomar, e 45, muitos já foram curados, não é? Agora, a tristeza é saber que todos os médicos ficaram tuberculosos, todos, e morreram. Agora, um médico ficou, que é pneumologista, ficou, mas conseguiu ainda o remédio, ainda chegou em tempo para ele, foi o Dr. Bruni, Dr. Carlos Bruni. Nós fizemos o busto dele ali na frente da estação. Dr. Carlos Bruni curou e então começou a trabalhar com os que estavam bem, não é? Curando. Os que curaram logo foram embora, a família veio buscar, né? Após o descobrimento de antibióticos eficazes na cura da tuberculose, não havia mais necessidade de tratamento sanatorial. Após 6 anos, o sanatório fechou as portas e, em 1964, a Diocese de Juazeiro reabriu o prédio e transformou em um lugar de acolhida e fé. Aí passou a ser o centro da Diocese, né? Que lógico que foi aumentado, ali os outros bispos que vieram aumentaram, né? E serviu muito, eu digo assim, o sanatório primeiro curou a doença, né? O corpo. E veio a Diocese e curou a alma, né? Mostrando Jesus ao mundo.